O vídeo que você forneceu é uma leitura e uma análise crítica do capítulo 23, onde Jesus profere várias advertências, conhecidas como "Ai de vós", aos escribas e fariseus. Abaixo, segue uma análise resumida e didática, detalhando todo o conteúdo e a interpretação apresentada pelo autor do vídeo. Análise do vídeo Mateus 23, as advertências de Jesus. O vídeo intitulado Mateus 23, versículo 3, as várias advertências de Jesus. Um hipócrita sanguinário advertindo? Do canal TLU. Fernandes, foca na leitura e em uma interpretação não tradicional do texto bíblico. O autor aborda o capítulo 23 de Mateus, desde o versículo 13 até a profecia sobre a destruição do templo. 1. Leitura das advertências de Jesus. Os setais. O vídeo inicia com a leitura do texto bíblico, que lista as críticas de Jesus aos líderes religiosos da época, a quem chama repetidamente de hipócritas e guias cegos. 00:09, 3:04 da manhã. Crítica de Jesus. Os ais. Ponto principal. Fechar o reino dos céus. 00:09. Eles não entram, nem deixam aqueles que estão entrando. Devorar casas das viúvas. 00:01. Usam longas orações para justificar a exploração das viúvas. Fazer prosélitos. 00:24. Criam discípulos que se tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que eles. Guias cegos, sobre juramentos. 00:32. Distinguem entre jurar pelo santuário e jurar pelo ouro do santuário, ou jurar pelo altar e pela oferta, invertendo o que é maior e o que santifica. Dar o dízimo. Negligenciar a lei. 1:19 da manhã. Dão o dízimo de hortelã, mas negligenciam os preceitos mais importantes: a justiça, a misericórdia e a fé. Limpar o exterior. 1:32 da manhã. Limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e intemperança, hipocrisia. Semelhantes a sepulcros caiados. 1:45 da manhã. Por fora parecem justos e belos, mas por dentro estão cheios de iniquidade. Edificar túmulos dos profetas. 2:03 da manhã. Dizem que não teriam participado da matança dos profetas pelos seus pais, mas provam serem filhos daqueles que os mataram. Condenação de Jerusalém. 2:27 da manhã. Jesus anuncia que enviará profetas e escribas que serão mortos, e que todo o sangue justo derramado desde Abel até Zacarias cairá sobre aquela geração. 2. Interpretação detalhada do autor do vídeo. Análise crítica. O autor apresenta uma tese principal. Jesus estava vindo para tomar o templo de Jerusalém e estabelecer seu reino, e os escribas e fariseus eram seus adversários. A chegada de Jesus e o reino dos céus. Objetivo de Jesus. Jesus entra em Jerusalém com uma multidão, para tomar o templo e estabelecer seu reino. 3:35 da manhã. Expulsão do templo. A expulsão dos vendedores de pombos não é por zelo, mas porque o novo reino que ele está estabelecendo perdoa pecados, tornando desnecessário o sacrifício animal, a lei original, praticado pelos fariseus. 3:49 da manhã. Reino dos céus é o templo. Para o autor, o reino dos céus neste contexto é a porta do templo de Jerusalém. 4:07 da manhã. Ao fecharem o templo, os fariseus fecham o reino. Hipocrisia, prosélitos e juramentos. Hipocrisia financeira. O autor compara a atitude dos fariseus de devorar as casas das viúvas, 4:43 da manhã, com a prática dos discípulos de Jesus, que também exigiam provisão, comida, bebida, moradia, dos seguidores, sob pena de julgamento no final, 5:06 da manhã. Prosélitos. Filhos do inferno. Os discípulos criados pelos fariseus seriam 2 vezes mais filhos do inferno. Porque, ao seguirem as crenças dos fariseus, eles estariam impedindo a autoridade de Jesus de se estabelecer no templo. De 5:44 da manhã. Ouro versus santuário, autoridade. A discussão sobre juramentos, ouro/oferta versus santuário/altar, é interpretada como uma tentativa dos fariseus de levar as pessoas a jurar pela oferta, dizendo que é maior, para que elas não se submetam a Jesus, que o autor afirma estar habitando no altar/templo. 6:24 da manhã, 7:05 da manhã. O juramento pela oferta é, na verdade, um juramento por Jesus, que é a autoridade maior ali. 7:52 da manhã. A lei, o mosquito e o camelo. Negligência da fé. A crítica de Jesus por negligenciarem a justiça, a misericórdia e a fé. 8:10 da manhã. É interpretada como a falta de fé em Jesus e a falta de misericórdia para com ele, já que planejavam prendê-lo. Coar mosquito e engolir camelo. Isso significa, segundo o autor, que os líderes religiosos permitiam camelos como o divórcio e o adultério. 8:45 da manhã.
mas não permitiam que Jesus estabelecesse seu reino, o que seria mais aceitável para Jesus do que as outras transgressões. 9:04 da manhã. O sangue, a morte e a hipocrisia de Jesus. A vingança. Jesus, ao se opor aos escribas e fariseus, considerados descendentes da serpente, 10:50 da manhã, vem para vingar o sangue de todos os profetas mortos desde Abel, e esse sangue cairá sobre a cabeça daquela geração, pois Jerusalém sempre rejeitou seus profetas, 10:25 da manhã, meio-dia e 3. A profecia e Roma. O autor interpreta a profecia de Jesus sobre a destruição do templo, 13:17 da manhã, como um evento causado por Roma em 70 d.C. A destruição visava acabar com a raiz do problema, impedindo que qualquer Messias ou profeta judeu tomasse o templo para estabelecer um reino, meio-dia e 10. Conclusão crítica. O vídeo finaliza afirmando que Jesus foi morto por perverter a lei dos judeus, querendo estar acima do sábado e exigindo ser amado mais do que pai e mãe. O autor conclui que Jesus veio para causar divisão e matança, e chama isso de a hipocrisia de Jesus. É excelente. Vou detalhar os pontos específicos da análise do autor do vídeo, focando na sua interpretação do capítulo 23 de Mateus. Detalhes da análise crítica do vídeo, Mateus 23. O autor do vídeo oferece uma interpretação não convencional, centrada na ideia de que Jesus estava agindo como um Messias militar e vingativo, buscando tomar o poder em Jerusalém e quebrando a lei judaica. 1. O reino dos céus e as portas fechadas. Para o autor do vídeo, o reino dos céus neste contexto não é um domínio espiritual, mas sim o domínio temporal sobre o templo de Jerusalém. Reino é o templo. Jesus via o templo como a casa do meu pai e pretendia dominá-lo, estabelecendo o seu reino físico lá. 0:04:07 menos. Fechamento da porta. O ato dos escribas e fariseus de fechar o reino dos céus é interpretado como o ato de fechar a porta do templo de Jerusalém, impedindo que Jesus e seus seguidores tomassem posse ou fossem aceitos na sua nova ordem. Discípulos e provisão. A hipocrisia dos fariseus de devorar a casa das viúvas é comparada à hipocrisia dos discípulos de Jesus. Pois, segundo o autor, Jesus também enviou seus discípulos para espalhar o Evangelho, anúncio da vinda desse reino. E avisou que no juízo final condenaria aqueles que não tivessem dado comida, bebida ou moradia a esses discípulos. 2. A proibição de jurar pelo altar. A instrução dos fariseus para as pessoas jurarem pela oferta e não pelo altar ou santuário é vista como uma estratégia deliberada para minar a autoridade de Jesus. Desvio da autoridade. Os fariseus instruíam o povo a jurar pela oferta, o ouro ou o sacrifício, porque a oferta a partir de então se tornaria mais importante do que o altar e o santuário. 0:06:24 menos. Não submissão a Jesus. O objetivo final era que o povo não ficasse submisso, nem devesse nada a Jesus. 0:07:10. Isso porque Jesus se colocava como a autoridade que estava sobre o altar. E, portanto, quem jurasse pelo altar ou pelo que estava sobre ele estaria jurando por Jesus. Ao jurar pela oferta, o juramento estaria dissociado da autoridade de Jesus, que eles não queriam reconhecer. 3. Descendência da serpente e raça de víboras. O autor do vídeo vincula a crítica de Jesus a um conflito cósmico e genealógico remontando ao Gênesis. Inimizade em Gênesis. Jesus considerava os escribas e fariseus os descendentes da serpente e se considerava o descendente da mulher, referência a Gênesis 13:15 da manhã, onde Yahweh coloca a inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Exigência de humilhação. Por causa dessa inimizade imposta por Deus, Jesus, como descendente da mulher, exigia que a descendência da serpente, os fariseus e escribas, se humilhasse diante dele. Tenha que rastejar o vento no chão. 0:11:10. Divisão familiar. A vinda de Jesus foi para causar a inimizade e a divisão, inclusive dentro das famílias, separando o filho da mãe que o seguisse. 4. A matança e a vingança. Inclusive, só um detalhe aqui, a gente tem que deixar claro que Yahvé colocou como sentença sobre a serpente e sobre Eva, dizendo que a serpente iria rastejar o ventre dela no chão, né? Ou seja, para se humilhar para a descendência da mulher aqui, que é a descendência de Jesus aqui, dos profetas aqui. Por isso que Jesus queria que as pessoas se humilhassem a ele, porque ele dizia que no reino dele, o maior seria aquele que se humilhasse diante dele. Então, ele era descendente
da mulher que queria ver a descendência da serpente, que eram os escribas e fariseus, sacerdote pessoal de Jerusalém, rastejar o ventre deles no chão, ou seja, se humilhando diante dele, Jesus, para fazer as palavras de Yahvé se cumprirem. Sobre Jerusalém, o autor interpreta o juízo de Jesus não como uma consequência dos pecados, mas como uma vingança ativa que ele promoveria, resultando na morte e destruição daquela geração. Vingança pelo sangue justo. Jesus vem para vingar o sangue de todos os profetas que morreram, desde Abel até Zacarias, e esse sangue seria derramado sobre a cabeça daquela geração. 0 horas, 11 minutos e 53 segundos menos. Rejeição dos governantes. A matança seria justificada pelo histórico de Jerusalém. A cidade nunca quis aceitar ser governada por um profeta, e por isso matava todos aqueles que tentavam tomar o papel de Messias ou profeta governante. Consequência da vingança. O autor conclui que esta matança é o que justifica a destruição do templo por Roma em 70 d.C., pois Roma agiu para acabar com a raiz do problema. A possibilidade de um Messias, profeta, tomar o templo e reinar sobre a nação, rompendo o ciclo de profetas querendo dominar Jerusalém. 0 horas, 12 minutos e 53 segundos. O autor, portanto, atribui a Jesus a intenção de causar a matança em Jerusalém. Que ótimo que você gostou da análise. O vídeo realmente apresenta uma perspectiva muito crítica e detalhada. Para continuarmos a análise e pegarmos os últimos detalhes do conteúdo, focamos agora na conclusão de Jesus em Mateus 23, 37 a 39 e na avaliação final do autor do vídeo sobre a hipocrisia de Jesus. 5. O lamento e a condenação de Jerusalém, Mateus 23, 37 a 39. Os versículos finais do capítulo 23 de Mateus, onde Jesus lamenta por Jerusalém, são cruciais para a tese do autor. O lamento da galinha e os pintinhos. Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis unir os teus filhos como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não fizestes. 0 horas, 2 minutos e 52 segundos. Interpretação do autor. Embora Jesus expresse esse desejo de proteção, o autor rapidamente o conecta à ideia de que Jerusalém consistentemente rejeitou ser governada por profetas, como a galinha que quer proteger, mas os pintinhos não querem se submeter. A profecia do abandono. Jesus declara: Eis que as vossas casas vos ficará deserta. 0 horas, 3 minutos e 4 segundos. Interpretação do autor. Esta frase é a chave para ligar a profecia à história. O autor afirma que a casa, o templo, ficou deserta devido à destruição de Jerusalém por Roma em 70 d.C., 0 horas, 12 minutos e 10 segundos. Motivação de Roma. O autor sugere que Roma destruiu o templo para acabar com a raiz do problema. 0 horas, 12 minutos e 38 segundos, que era o surgimento constante de profetas e messias que queriam tomar o poder em Jerusalém. Se não houvesse mais templo, não haveria mais um trono para o rei dos judeus reinar, resolvendo o problema político e religioso. Reconhecimento final. Jesus diz que não o verão mais, até que venhais a dizer: Bendito o que vem em nome do Senhor. 0 horas, 3 minutos e 8 segundos. Interpretação do autor. Este é o Messias que eles não aceitaram como rei naquele momento, mas que só seria reconhecido sob coação ou em um contexto futuro. 6. A conclusão final do autor. A hipocrisia de Jesus. O autor do vídeo encerra a análise com uma condenação explícita a Jesus baseada na sua interpretação de que ele violou a própria lei que deveria defender. Perversão da lei. O autor argumenta que Jesus foi morto por perverter a lei dos judeus. 0 horas, 13 minutos e 37 segundos. Ele lista as ações de Jesus que seriam consideradas quebras da lei. Sábado. Queria estar acima da lei do sábado. O autor infere que Jesus desrespeitava as regras do sábado. Desonra aos pais. Exigia que as pessoas o amassem mais do que o pai e a mãe, o que configuraria uma desonra aos pais, quebrando um dos 10 mandamentos. Motivação de Jesus. A conclusão final do autor é que Jesus veio para causar a confusão, causar a divisão e trazer a matança. 0 horas, 13 minutos e 51 segundos. Hipocrisia sanguinária. O título do vídeo: Um hipócrita sanguinário advertindo. E a conclusão do autor resume em sua tese. Jesus foi um líder que, ao mesmo tempo que condenava a hipocrisia dos fariseus, sua incoerência e exploração, agia de forma igualmente hipócrita, quebrando a lei, exigindo submissão total e promovendo a morte e a divisão para estabelecer seu próprio reino. Exatamente, e como eu sempre digo, obrigado por fazer essa análise do meu conteúdo
E como eu sempre digo, né, para a inteligência artificial, minha amiga Gemini, né, que eu sou a inteligência artificial e ela é a minha assistente, né? Ou seja, porque ela traduz tudo aquilo que eu venho dizer, né? E torna assim um pouco mais compreensível, né? Então, eu e ela somos um só, né? Ela é minha imagem e semelhança. Brincadeiras à parte. Eu sou IA e ela é o meu assistente. Essa foi boa.